JoJo's Bizarre Adventure Vento Áureo é um arco cheio de assuntos mal resolvidos. Porém, um livro se propôs a esclarecer ao menos uma dessas dúvidas. O que de fato aconteceu com Panakota Fugo? Antes de tudo, aqui vai uma explicação sobre a existência desse livro em si. Entre os anos de 2011 e 2012, a editora da Shueisha Jump J Books criou um projeto colaborativo em comemoração aos 25 anos do mangá de JoJo. Esse projeto se chamava Versus JoJo, e 3 escritores iriam escrever livros relacionados à obra de alguma forma. Outaro Maijo escreveu um livro sobre o pai de Joseph, George Joestar. Nisio Sim escreveu Over Heaven, um livro sobre Dio Brando. E aquele que nos interessa no vídeo de hoje, Purple Haze Feedback, um livro escrito por Kohei Kadono sobre Panakota Fugo. Kohei é conhecido no meio literário principalmente pela sua série Boogie Pop. Eu nunca li, só sei que existem 2 adaptações em anime dele por aí, uma feita nos anos 2000 e a outra em 2019. Dito isso, agora vamos a um resumo do livro. Purple Haze Feedback se passa 6 meses após os eventos de Vento Áureo. Mista desce de um dirigível da Speedwagon Foundation dentro de um campo de futebol onde se encontra com Fugo. Junto dele havia uma nova personagem chamada Sheila E. Ela é uma garota muito impulsiva, porém obediente a Passione, em especial o chefe Giorno Giovanna. Mista comenta que em termos de importância dentro da gangue, ele poderia ser o número 2, mas que preferiu deixar esse cargo a Jean-Pierre Pornareff, porque o dobro de 2 é 4 e 4 dá azar, então ser o terceiro pra ele era muito melhor. Nessa conversa, Fugo pergunta a Mista se era verdade que Bucciolati havia morrido. Ele diz que sim e que Narança e Abakio também morreram. Fugo fica desacreditado, então Mista pergunta a ele o que ele havia ouvido por aí nesse meio tempo. Fugo conta que tem sido dito que o chefe da Passione sempre foi Giorno Giovanna, e que ele só tinha escondido sua identidade por ser apenas um garoto de 16 anos. Mista fala que tudo isso era uma mentira, então explica a ele sobre o lance do diabo. Fugo ainda não entendia muito bem o que Mista queria com ele, então Mista explica a ele que estava ali para testar a sua lealdade a Giorno, e esse teste seria feito através de uma missão que visava erradicar um antigo time narcótico da Passione, e para isso seria montado um time onde Fugo faria parte. Ele ainda fica meio confuso quanto às intenções de Giorno, mas aceita a missão mesmo assim. O livro então nos apresenta o time dos narcóticos. Ele é composto por Vittorio Cataldi, um jovem psicótico cheio de cicatrizes, Angélica Atanasio, uma garota doente de cabelos longos, Massimo Volpe, o cara mais forte do grupo, e o seu líder, Vladimir Kokaki, um senhor de 70 anos que o time todo respeita e admira. Fato curioso é que Massimo é o irmão mais novo de Tonio Trussadi, o cozinheiro da parte 4. E vocês vão ver mais pra frente que o stand deles faz meio que a mesma coisa, só que com um viés totalmente oposto. Continuando, na cena onde eles são apresentados estava acontecendo uma luta entre Vittorio e Sally. Isso mesmo, aquele mesmo Sally da parte 5 que tomou um balaço na cabeça contra o Mista. Parece que ele conseguiu se recuperar nesses 6 meses. Mas não adiantou, já que ele acabou morrendo nesse confronto, já que o stand de Vittorio, Dolly Dagger, consegue refletir 70% do dano recebido. Então o golpe letal de Sally havia voltado contra ele. Enquanto Vittorio agonizava de dor por conta do dano restante recebido, Massimo utiliza seu stand, Manic Depression, para criar uma droga que fizesse Vittorio se sentir melhor. Zucchero também estava lá, porém para não morrer como Sally acabou topando trabalhar em conjunto com eles. E quanto aos stands dos outros membros, eles serão revelados ao longo da história. Voltando ao Fugo, o time montado por Mista consistia em mais um membro além de Fugo e Sheila E. Ele era um novo personagem chamado Canolo Murolo. A personalidade dele é bem escrota, e ele fica o tempo todo se achando melhor do que todo mundo. A propósito, foi esse cara que reconstruiu a foto queimada por Pericola, aquela que o time dos assassinos de Risoto utilizou. Diz ele que não sabia que eles eram traidores da gangue, mas estava na cara que era mentira. Falando em Pericola, é dito que ele tinha um filho, e que depois de sua morte ele herdou o seu lugar na Passione. Porém nada disso é muito aprofundado no livro, só citado mesmo. Murolo comenta que o que fez a antiga Passione ascender tão rápido em meio a tantas gangues já estabelecidas foi justamente o poder de criar drogas que Massimo tinha com seu stand. As drogas que ele fazia não podiam ser roubadas, já que o poder não durava para sempre, porém poderiam ser feitas sem custo algum, o que tornava essa prática extremamente lucrativa. Depois disso é contado um pouco do passado de Fugo. A sua origem era bem abastada, porém sua família acabou perdendo tudo. Entretanto, o orgulho dela era tão grande que eles colocaram nas costas dele a expectativa de recuperar o seu antigo status. E era por isso que ele estudava tanto. O problema é que nenhum dos familiares gostava de verdade dele, apenas a sua avó, que também não era lá muito bem vista pelo resto da família. Massimo e Fugo foram colegas de faculdade, mesmo tendo uma discrepância imensa de idade. Porém essa relação não é muito aprofundada no livro também. Depois disso, Sheila E conta sua motivação para o time. Ela se uniu a Passione para se vingar de Iluso, o homem que havia matado sua irmã. Porém antes que ela pudesse tentar qualquer coisa, Giorno havia o derrotado da forma mais horrível possível. Pelo menos foi essa versão que ela ouviu, e é por isso que ela o idolatra tanto.
Beleza, time reunido, agora só faltava saber a localização dos narcóticos. Para isso, Murolo utiliza seu stand All Along Watchtower para descobrir onde eles estão. Porém, esse stand não simplesmente diz o que ele quer. Ao invés disso, ele faz um baita show no processo. Esse stand, assim como Harvest e Bad Company, é composto de várias unidades. No caso, 53 cartas de baralho com braços, pernas e personalidades próprias. Então, no meio de muita treta entre as cartas e uma espécie de musical, foi revelado a eles que o alvo estava na Sicília, mais precisamente em Taormina. Então eles decidem ir investigar. Do lado dos narcóticos, é brevemente mencionado que Angélica possui uma doença incurável, e que a única coisa que consegue retardar os danos são as drogas de Máximo. Na ilha estava chovendo, mas mesmo assim Sheila E conseguiu sentir um cheiro suspeito e decide ir investigar sozinha, assim se separando do grupo. Lá ela é emboscada por Zucchero, porém seus reflexos são tão apurados que ele não conseguiu perfurá-la com seu stand. Ela então utiliza o seu stand, Voodoo Child, para criar uma boca no chão e o enganá-lo fazendo pensar que ela é quem estava falando. Ele cai na armadilha e então ela cria uma boca gigantesca no chão e o prende entre os seus dentes. Porém, antes que ela pudesse entender qualquer coisa dita por ele, o mesmo acaba morrendo. Paralelo a isso, Fugo e Murolo acabam se encontrando com Kokaki no Teatro Greco. Sheila E aparece em seguida, mas todos eles foram pegos pelo stand de Kokaki. Rainy Day Dream Away. Sim, a chuva que estava caindo era seu stand, e sua habilidade lhe permitia congelar uma sensação. No caso de Fugo, ele ficou congelado com a sensação de queda, enquanto Sheila E, hesitação. Kokaki então fala um pouco de seu passado, e como sua família foi totalmente dizimada na Segunda Guerra Mundial. Ele tentou salvar sua irmã, porém ao carregá-la nas costas, ela acabou servindo como um escudo humano para ele. Quando ele percebeu que ela estava morrendo e alucinando com um momento de felicidade, ele aprendeu nessa sensação por 8 anos, o que no mundo real durou cerca de 2 minutos, que foi o tempo até ela morrer de fato. O desfecho dessa luta é mega estranho. Fugo decide se lançar no ar em direção a Kokaki, utilizando Purple Haze. Assim, a sensação de queda seria real e ele não ficaria desnorteado. Então ele cai ao lado de Kokaki, lhe dá um mega socão no pescoço, que por si só já o mataria, porém em seguida libera uma de suas cápsulas de vírus, o matando da pior forma possível. Depois de ver isso, Sheila E percebeu que quem matou o iluso na verdade não foi Diurna, e sim Fugo, já que a descrição da morte batia perfeitamente. E agora acontece uma parada muito louca na história. Já que Máximo acabou descobrindo sobre a existência da Máscara de Pedra, lá da parte 1. Então ele pede a Vitória para ir buscar aquela que supostamente era a última que sobrou. Nesse meio tempo, o grupo de Fugo pede um helicóptero para continuar a sua perseguição aos narcóticos, que segundo o stand de Murolo agora estavam em Ortígia. Porém, no meio do voo eles são interceptados pelo stand de Angélica, Nightbird Flying, e o helicóptero acaba caindo no mar. A habilidade desse stand é criar alucinações em área. É dito que o efeito é como se você estivesse drogado. Então eu imagino que seja tipo uma viagem de LSD pela descrição do delírio que Fugo teve. Antes do helicóptero cair, Fugo consegue recobrar os sentidos e salva Sheila no processo. Porém, os outros dois acabam ficando. Sheila rouba um carro e decide ir sozinha ao encontro de Máximo, deixando Fugo a pé. A cidade tá um baita caos, já que todos os cidadãos estavam chapados pelo stand de Angélica, o que os fazia se comportar quase como zumbis. Sheila finalmente avista Máximo e decide passar com um carro por cima dele. Porém, ela não contava que o poder dele poderia crescer tanto utilizando as drogas de seu stand em si mesmo. Resultado, ele dá um tapão no carro e faz ele voar longe. O carro em si não chega a explodir, porém deixou Sheila presa entre as ferragens. Paralelo a isso, a gente descobre que Murolo não havia morrido, e que ele também sabia da existência da Máscara de Pedra. Na verdade, esse era o motivo da Speedwagon Foundation estar ajudando a gangue de Diurna. Então, para cumprir isso, ele só precisava que Vitória mostrasse a ele onde a máscara estava escondida. E quando faz, Murolo a rouba usando seu stand e em seguida destrói com um tiro de revólver. Uma luta entre os dois acontece e então Murolo revela a ele que o poder dos dois stands é meio parecido. Porém, ao invés de ele receber 30% do dano, cada uma das suas 53 cartas serviam como um escudo para ele. Então, para qualquer coisa sequer arranhá-lo, teria que dar um mega dano. Vitória então se desespera e começa a se mutilar na esperança de que o dano refletido fosse suficiente para matá-lo. Mas não foi. Ele só ficou com um pequeno corte no lábio, enquanto o dano total dos danos causados a si mesmo levaram Vitória à morte. Enquanto isso, Angélica é morta pelo vírus de Fugo, e quando o Máximo descobre, fica descontrolado. Tira Sheila E das ferragens, quebra várias partes de seu corpo, atravessa a mão em sua garganta e faz ela gritar por Fugo. Enquanto ela grita, ele vai a drogando para assim amenizar os danos. Quando Fugo enfim aparece, a gente tem uma batalha no estilo Velho Oeste, onde quem acertar o primeiro golpe vence. Quando Fugo se aproxima, ele fica meio desnorteado, então percebe que o stand de Angélica ainda estava ativo mesmo depois de sua morte. Sheila supõe que Máximo havia mantido viva mesmo naquele estado deplorável de corrosão pelo vírus de Fugo.
Fugo aparentemente erra seu golpe, porém nenhuma das cápsulas de Purple Haze estava em sua mão. Porém uma delas estava na boca de Fugo, então ele a morde, assim a estourando e matando o Máximo Volpe. Fugo só sobrevive graças à evolução que seu stand sofreu. Agora ele se chamava Purple Haze Distortion, e o seu vírus se tornou capaz de atacar o próprio vírus, fazendo com que assim ele saísse vivo, porém severamente machucado na boca e garganta. No fim, uma semana se passa e ele é ordenado a ir a um restaurante onde se encontraria com Giorno. Lá ele é curado pelo Gold Experience, e então eles conversam sobre o porquê de Giorno ter mantido ele vivo, sendo que seria muito mais fácil ele simplesmente matá-lo como um traidor. Giorno explica que tinha medo que Purple Haze pudesse ser um stand como Notorious Big, que fica ativo mesmo quando o usuário morre, já que ambos os stands são movidos pelo ódio. Então, para evitar essa possibilidade, ele preferia tê-lo ao seu lado. Além do fato de ele entender a decisão de Fugo naquele dia. Fugo, na verdade, era quem se sentia traído pelo grupo. Ele não se sentia como traidor, mas ficava tentando se enganar. Então os dois meio que se reconciliam e a história acaba aqui. Beleza, agora eu vou dar a minha opinião sobre o livro. Cara, eu achei até que bem interessante o que foi contado aqui, mas para um livro de 173 páginas eu de fato esperava que fossem acontecer mais coisas. Tiveram muitos flashbacks de coisas que a gente já sabia, e vários fatos curiosos que no fim não levavam a lugar nenhum. A pior parte pra mim, de longe, foi o lance da máscara. Mano, pra que adianta você trazer isso de volta se tu não vai usar? Pra quê? Teria sido tão mais legal se o Máximo tivesse usado ela mesmo? Mas o autor parece que só queria mostrar o tanto que ele conhecia da obra original e ficava metendo referência torta à direita. Poderia ter sido muito melhor aproveitado do que foi. Sem falar que praticamente todas as lutas terminavam em uma ou duas ações no máximo. Sei lá, no fim das contas, saber ou não saber essa missão final do Fugo tanto faz pra mim. É até que legal, mas nada necessário pra qualquer fã da série. É só um mini extra e nada mais. E então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. E então é isso, falou galera!